Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. O Destino Saudade vai hoje diretamente para o monolugar de Ayrton Senna da Silva. Rui, hoje mudamos aqui a caixa de velocidades, não é? Fazemos uma redução brusca. E estamos aqui com o nosso saudoso Ayrton, de quem gostávamos bastante. Foi uma figura marcante da nossa infância e início da adolescência, que partiu há 30 anos, Rui. Foi, sim. Daí a opção, até para brincarmos depois um bocadinho com a velocidade, claro, dos carros de Fórmula 1. Sim, jogadores que imitaram carros de Fórmula 1 à conta da sua velocidade vertiginosa. Houve muitos. Não sei se cabem todos neste programa, mas vamos tentar falar um pouco de todos, e vai ser a nossa memória a falar. Não tenho por acaso, tenho 3 ou 4 nomes na minha cabeça que estão aqui até expostos nas molduras, mas não é foi um desafio interessante e fácil. Sim, é uma boa desculpa, como nós costumamos dizer, para recordar o Ayrton. Sim. E depois partir daí para os tais sprinters, os velocistas que temos na nossa foram cabeça. 30 anos que desapareceu. Foi no dia 1 de maio. Lembras-te onde é que estavas nesse dia? Aquela pergunta sacramental. Eu lembro, sim senhor. Estava dentro de um carro com a minha mãe, à porta do edifício da RTP, na Avenida 5 de Outubro, à espera do meu pai. Perdemos muitas horas nesse registro, e eu, quando ia pela mão do meu pai à RTP, percebi o porquê. Porque o meu pai, primeiro que saísse da RTP, era um cabo dos trabalhos, embora ele se decidisse por sair às 19h05, às 20 podia estar ainda a falar com a enésima pessoa dentro da RTP. Entre a secretária do teu pai e a porta de saída havia muita gente. Tanta gente. E eu lá, a ouvir as conversas, às vezes eram as mesmas, as perguntas eram as mesmas. Então, Sporting e tal. O senhor Fernando Peça, não é? Às vezes, não era o mais o cliente mais frequente, mas também aparecia lá. Muitas figuras, e figuras que não eram do desporto, porque o meu pai conseguia sair da secção de desporto, mas depois apanhar o elevador, descer, passar do cartãozinho na máquina e depois sair, demorava muito tempo. Então, nesse dia não fui com o meu pai à RTP, nesse domingo, estava com a minha mãe e estávamos à espera do meu pai, e quando o meu pai entrou no carro, deu a notícia que o Ayrton tinha tido um acidente brutal e que estava às portas da morte. Foi aí que eu soube. Portanto, terei sabido da notícia já em casa, depois de percorrer o caminho da RTP para casa. E tu? Sim, eu lembro-me perfeitamente, como se tivesse sido ontem. Estava a ver a corrida na cozinha da casa dos meus avós, em Pedras Rubras, numa televisão pequena. Recordo-me perfeitamente, estava em cima do frigorífico. Nós normalmente ao domingo almoçávamos na sala, em família, e às vezes, como eu queria ver a Fórmula 1 com mais atenção, porque eu gostava mesmo muito na altura, seguia mesmo com muita atenção, comia com mais rapidez e afastava-me para, mãe, vou ali para a cozinha ver a velocidade a comer. Velocidade. Eu lembro perfeitamente de ver em direto o acidente, e logo na altura haver um momento em que a cabeça dele, o capacete, tomba para um dos lados, não me recordo agora qual. E do narrador, acho que para o esquerdo, sim. O narrador, que eu não me recordo quem era, sinceramente, quem estava a narrar a corrida, não me lembro. O tom de voz aí a alterar-se, claramente, e de haver aquela preocupação de que alguma coisa realmente séria estava a acontecer. E depois aquilo foi uma questão de talvez 2, 3 horas, não mais do que isso. Sim. Ao final da tarde, depois houve a confirmação do óbito, mas foi marcante. Lembro-me perfeitamente de estar no dia do funeral, não sei quantos dias depois, estar no centro comercial de Dallas, aqui no Porto, que já não existe, está fechado agora. Já ouvi falar de estar a ver numa televisão lá de uma confeitaria que havia lá dentro com os meus amigos o funeral, o cortejo fúnebre. Disso não me lembro nada. Aquele banho de multidão, milhões e milhões de pessoas, em São Paulo, creio. Sim, essa imagem lembro-me, mas tenho ideia que é uma imagem de uma fotografia, e não da televisão. Lembro-me do caixão ser colocado em cima do carro dos bombeiros e de passar, lá está, no meio daquele banho de gente.
e de nós estarmos todos muito tocados, porque o Ayrton Senna, hoje em dia, através da Netflix, a F1 ganhou aqui, recuperou o peso mediático, mas julgo que a idolatria é diferente. Na altura, tal como era com os jogos de futebol, acho que nós criávamos uma afeição diferente, não sei porquê, talvez as figuras eram mais lendárias, marcantes, mais distantes de nós. Mais distantes, garantidamente, e acho que há aqui uma finta que podemos fazer, um drible, que não é estar a favorecer os anos 80 ou 90 em prol deste século. Acho que antigamente, e o futebol para mim é prova disso, os jogadores e os pilotos, os jogadores da NBA, eram ídolos e agora são estrelas. Para mim é a diferença mais marcante de todas. Percebo perfeitamente. Queres dizer com isso? E isso diz respeito aos adeptos e aos próprios intervenientes, ou seja, às próprias figuras que aqui a nós nós olhávamos, eram ídolos, e agora a gente olha os atuais e achamos estrelas porque têm outro brilho, não é? Tem outro glamour. E antes não havia. E curiosamente apanhei há pouco. Isto é mesmo assim. Pescadinha de rabo na boca, não é? Não pensei nada disso. Mas li ontem ou anteontem uma entrevista do Michael J. Fox, que é outro grande herói, e quando desaparecer adorava. Vou ficar... Tu viste o documentário dele? Tens que ver. Vou ver. Não me estou a recordar agora o nome, mas vi agora há poucas semanas, que no fundo detalha o que ele tem passado. Já há mais de 20 anos. Sim, exatamente, 93, 94, talvez 30 já até. E começa precisamente a primeira cena, tem a ver com a manhã em que ele nota algo diferente nas mãos, e depois detalha a batalha dele contra a doença de Parkinson. Eu adorava o Michael J. Fox, muito por culpa de dois produtos. Claro. O Quem Sai aos Seus, Family Ties, e o Back to the Future, de Robert Zemeckis. Claro. Também é o segredo do meu sucesso, que não é um filme. Desculpa, interrompi o teu raciocínio. Estavas a falar sobre ele. Nada, mas isto é mesmo assim. O segredo do meu sucesso também é um filme. Nem sequer é série B, é série D, E, F. Esse mas filme é um não tem filme... a ver com que ele acompanha o tio. E depois envolve-se com a mulher do tio. Opa, eu lembro perfeitamente desse filme. Esse filme, para mim. Domingo à tarde. Exatamente. Domingo à tarde. Exato. Só mesmo quem tinha muito tempo livre é que via isso. Mas lembro perfeitamente do filme e tenho gravado em VHS em casa dos meus pais ainda. Então bora. Mas estava a dizer que li uma entrevista atual do Michael J. Fox, em que ele dizia que as estrelas de cinema do antigamente tinham que ser talentosas e agora não é preciso ser talentoso, e achei isso piada e pronto, e resolvi misturar ídolo com estrela, porque acho que, não sendo eu na altura um fã do Senna, um fã número 1, por acaso até era Prost, mas era Prost, eu tinha 16 anos, 17, né? Portanto não tinha... Lembro de acordar naquele grande prémio do Japão que acabou na primeira curva ou na segunda, mas era mais a excitação de estar acordado tarde para ver um acontecimento internacional, e torcia pelo Prost, mas era um torcer, não era aguerrido. Sim. Mas agora que passaram muitos anos, percebo que de facto era um monstro, não é? Era um monstro no sentido, gostava de ultrapassar limites, e esses limites às vezes batiam na liberdade dos outros. Isso às vezes incomoda, muitas vezes incomoda, acentua a rivalidade e até arruína. E com o Prost de facto foi uma amizade podre, nunca foi uma relação tranquila, de alegria, tudo menos isso. Aliás, nem com o Nelson Piquet, que era seu compatriota, quanto mais. Diria que ainda pior. Sim, muito pior, sim. Mas isto para dizer o quê? Porque a minha relação com o Maradona é a mesma. Quando o Maradona estava no Nápoles, e porque eu era do Milan, do Van Basten, o Maradona, para mim, era aquele que não podia ganhar. Porque era o mais talentoso e, portanto, não pode ganhar ao Milan nem ao Van Basten. Mas agora que vejo documentários, que leio livros, que já estive em Nápoles, que já estive em Buenos Aires, no estádio do Argentinos Júnior, e tu percebes,
com aquela idade... Não consegues ficar indiferente. Com aquela idade adolescente, portanto, teenager, portanto, antes de atingir os 20 anos, de facto só o Pelé e o Maradona. Porque o Maradona foi o melhor marcador 5 vezes, se não me engano, do campeonato metropolitano e aquilo na Argentina. É abertura, clausura, agora já nem é isso, é tudo, não é? Mas antes era metropolitano e havia outra designação. Foi 5 vezes com 18, 19, 20 anos, é altamente meritório. Para quem diz que só durou 5 anos no Nápoles, não, foi muito mais que isso. Sem dúvida. E o Senna é a mesma coisa. Tu vais ver os recordes que ele quebrou na altura e que deixou até uma certa época, porque entretanto... Números pole positions, voltas mais rápidas, títulos mundiais, sim. Tudo. Foi, de facto, uma estrela gigante. E eu tive a sorte de, em 2013, de ir ao Brasil acompanhar a Taça das Confederações por Carolice. E houve um dia que não havia jogos de Taça das Confederações. Não é? É uma competição relaxada. Estava lá o Tahiti, por exemplo, a Nigéria. E lembro-me de ter perdido, no bom sentido, uma manhã e fui à Fundação Senna, que é em São Paulo, gerida pela irmã, que não me lembro o nome da irmã agora, peço desculpa. E aquilo era um quarteirão gigante e o quarteirão era ocupado por esse edifício. Não era todo da Fundação Senna. Eu entrei, não sei se já contei aqui uma vez, mas entrei lá. Não. Não? Entrei lá e perguntei, olha, eu sou jornalista, tenho entrevista marcada com a Viviane Senna. Viviane Senna, ela foi confirmar, muito bem, é o 35º andar, não sei. Podia ser o 9º, não é? Não, estou agora... Portanto, era em altura aquilo, um arranha-céus? Sim, era um prédio considerável. Então, elevador. Eu antes perguntei, então, mas... Porque eu vi que o edifício era muito grande, não é? Então, mas como é que eu me oriento lá dentro no andar? Como é que e ela, você vai notar. E eu, bem, lá fui, elevador, subi, saí do elevador, olhei para a minha esquerda, era a janela. Portanto, era São Paulo, não é? Uma janela gigante. Portanto, não podia ser por ali. Não havia corredores, era mesmo janela. Olhei para a direita, era uma McLaren do Senna. Era o carro. Lindo. E estava envidraçado. Pá. Lindo. Fiquei parado a olhar. Pô. E só depois é que avancei para outra senhora que me orientou, a Viviane Senna, mas o impacto foi olhar para a esquerda e quando ia para a direita fiquei... E lá está, nunca fui Senna, mas ali tu começas a ganhar uma... Pô. Eu adoraria fazer isso. Quando há emoções que te passam na cabeça, no corpo, e ficas, o que é isto? Depois ficas a admirar o carro. E a conversa com a irmã correspondeu às expectativas? Não, porque primeiro ela já tinha feito essa ressalva. Eu não falo sobre o meu irmão. Não falo sobre o meu irmão? Não, falo sobre a Fundação e o trabalho da Fundação. Portanto, foi esse o pressuposto da entrevista por e-mail. E pronto. Então, a partir daí, a conversa... Porque a Fundação, ainda hoje, tem livros aos quadradinhos, né? É o Seninha, não é? Seninha, sim. Tem muitas ações nas escolas por todo o país. Não sei se tem escola de adoção, por exemplo, mas tem muita força no Brasil. De facto, o dinheiro é canalizado para coisas boas, mas ela pediu logo para não falar sobre o irmão e, portanto, teve que fazer a vontade. Parte da magia. Claro. Daí ter sido curta a entrevista, mas valeu a pena por ter olhado para a esquerda e depois para a direita e perceber o que é aquilo. Se não me engano, até era um carro 28, seria? Número 27, 28? Talvez. Não era o 1 nem o 2. Era o único que lá estava? Era o único bólido que lá estava? Era. E estava assim, tipo, inclinado. Para ver se calhar a parte interior, não é? Se calhar. Incrível. E a partir daí começou a crescer. E quando estava aqui a preparar a nossa agenda do Destino de Saudade, estava, não diria dificuldade, mas 2 minutos depois, espera lá, então, mas agora faz 30 anos do Senna, bora lá encaixar isto, fazer o tal gancho, e pronto, e resolvi propor-te, tu aceitaste ainda bem, os jogadores mais velozes que nós vimos, ou que nós conhecemos, até de YouTube, ou o que seja, através da morte do Senna, que foi um velocista de inegável mérito e respeito. Completamente. Não sei se viste
o documentário do Asif Kapadia? Vi. O mesmo que fez sobre a Amy Winehouse, por exemplo. Vi. Sobre o Senna. Vi. Pá, gostei muito. Foi? Gostei muito. Eu achei que havia muito Prost. Para mim havia muito Senna versus Prost. Para mim havia demasiado Prost. Percebo o que queres dizer. Gostava que houvesse mais Senna. Eu percebo. Agora, vi-o na altura, já não me lembro. Acho que foi 2013, a ideia com que fiquei. Acho que é 2013. Já lá vão 11 anos. Se calhar se visse agora, a minha noção seria outra, mas lembro de ter ficado, eu gostava era de ver o Senna. Mais Senna. Mais o homem. Mais o homem e... Mais o homem, sim. Mas depois eu tive a sorte de entrevistar o Domingos Piedade, não sei para onde. O Observador, acho que eu lembro dessa entrevista. Pouco tempo antes de ele falecer, julgo eu, não é? Sim. Mas eu fiz a entrevista um ano antes. Só que tive imensas dificuldades para desgravar, porque foram 2 entrevistas. Foram 2 almoços que demoraram 2 horas cada um, em 2 sítios muito barulhentos. Okay. E havia muitos offs, mas assim, offs que o Domingos Piedade contava em on. E não podia ser. Não sobre o Ayrton, porque o Domingos Piedade tinha sobre tinha o mundo todo. O grande circo. Valentino, Michael Doohan, das motas. Das motas. Agora dizer mais é melhor não. Muitas coisas, passadas em Lisboa até. Muitas coisas que eu não posso pôr isto, senão isto é ele era muito próximo do Gerhard Berger, não era? O Domingos Piedade. Tenho ideia disso. Sim, talvez. O Gerhard Berger depois terá casado com uma rapariga portuguesa. É verdade. Pois é, agora estás a falar disso também. Tenho ideia de ver fotos deles juntos em Lisboa. Sim. E isto para dizer o quê? Que a entrevista, que eu sabia que ia dar ao Senna com naturalidade, deu. O gosto que ele tinha falado do Senna. E fui à casa dele, Domingos Piedade. Num dos almoços, depois, capacete do Senna. Lá. Tinha vários capacetes. E todos bons, eu só me lembro do Senna. Ele até podia ter do Michael Schumacher, do Gerhard Berger. Do Aguri Suzuki. Podia ter... do Gabriele Tarquini. Do Terry Woodson. O Luca Badoer, vamos por aí fora. Não havia um Zanardi também? Ou isso era a marca de um carro? O Zanardi, sim. O Zanardi... Era Alex? O Alessandro Nannini foi aquele que teve um acidente grave. Alessandro Nannini, sim. Que era irmão da Gianna Nannini, não é? Uhum. E depois o Alex Zanardi também correu. O capacete do Senna estava ali. Um capacete, não é? Mas era as cores. O amarelo, tons dominantes. Da tua camisola. Exatamente. Do meu Brasil. Yeah. E lá está. Há 2 minutos eu não me lembrava dessa visita à casa, mas lembro-me. Ele abriu a porta de casa, venha aqui ao meu escritório. E eu, de capacete do Senna ali. Depois de ter visto o carro em São Paulo. Isso é incrível. Estava ali o capacete do Senna. E sabes, portanto, que... tive a oportunidade, não vi o Senna homem nesse documentário, mas vi o Senna homem nessas 2 entrevistas. E, pois é isso. Adorava voltar a viver esses dias. Ia-te fazer uma observação e uma pergunta. A primeira observação, não sei se sabes, mas aqui no Porto há um restaurante que se chama O Afonso das Francesinhas, que fica na Rua da Torrinha. Estou a fazer publicidade desinteressada, mas além das francesinhas vale muito a pena lá ir. Porquê? Porque o proprietário, o Sr. Afonso, está bom de ver, era muito fã, do Ayrton Senna. Então construiu um mini museu ao Ayrton Senna lá no restaurante. Capacetes, recortes de jornais, fato de piloto, e tem em miniatura, exposta numa parede, portanto carros miniatura, também envidraçado, a grelha de partida da fatídica corrida. Cada um dos carros, desde os Minardi, os Pedro Lamy, por exemplo. Estava o Lamy, pois é, os 22, 24 carros alinhados na grelha de partida, portanto miniaturas perfeitas da fatídica corrida. Eu fui lá fazer uma reportagem em 2000 e... Estava no Comércio do Porto, terá sido 2004. Então foi quando fez 10 anos? 10 anos, talvez. E achei agora que era... Ainda existe esse... Existe. Então existe. Temos que lá ir. Temos que lá ir. Já não vou lá há muitos anos, por acaso. Então, vamos, a próxima vez. O Anthony vez. Bourdain, aquele chefe também, que suicidou recentemente, quando veio cá ao Porto... foi lá? Foi lá o Afonso. Não sabia. Comer uma francesinha, claro. E viu? A greia? Eu julgo que sim. Mas na reportagem não aparece. Não aparece. Uma observação e uma questão.
que era, qual é que era a questão? Boa, agora já me esqueci. Já me esqueci da pergunta que te ia fazer. Mas estamos entre amigos, claro. Portanto... Perguntas lá durante a grelha. Durante a grelha. Mas de facto era muito essa rivalidade. Já sei qual era a pergunta, desculpa. Socorrendo-te daquilo que eu viste de Domingos Piedade e da Viviane, que retrato é que farias do Ayrton? Da irmã pouco, não é? Que ela falou mais sobre fundamentação. Da irmã não tenho ideia. Ela não falou. Pediu desculpa 2 vezes por isso, mas não falou. Do Domingos Piedade, então o Domingos Piedade era o braço direito dele, não é? E vice-versa. Que retrato é que ele pintou do Ayrton? Fora do carro. Só coisas boas e às vezes coisas que até me fazem agora impressão estar a falar, porque são coisas que estão relacionadas com... Premonições? Sim. Só lendo a entrevista, que nem eu me lembro. Bem, eu vou sair daqui já... Mas lembro-me de... Foi para quê? Observador, não? Na altura? Acho que sim, Observador. Lembro-me de... A última vez que o Domingos Piedade teve com o Ayrton, se não me falha a memória das entrevistas, acho que foi no Brasil, parece-me, e o Ayrton levou à fazenda dele, de São Paulo, que não era... Em São Paulo, mas... Sim, ali fora, nos arredores, naquilo que é o Brasil, não é? Arredores. A memória pode-me estar a falhar, ou estar a trocar. Tenho ideia que não era ele que ia buscá-lo nunca, o Ayrton. E naquele dia foi. Tenho essa ideia. De repente o Domingos descer do hotel e estar lá o Ayrton à espera do Domingos Piedade, que não era comum, não. O Ayrton era na sua casinha, o Domingos vinha à boleia de alguém, sim, que até podia ser do pai do Ayrton. Sim. E de repente é o Ayrton que está e tal, e que nesse fim de semana de intenso convívio, que também não era normal, que o Ayrton era reservado até para os amigos, reservado no sentido, ok, agora vou dormir porque amanhã tenho que levantar cedo para correr 20 km e depois fazer isto, fazer aquilo, kart, cavalos. Animal competitivo. E que naquele fim de semana acho que foi, diria, bar aberto. É a ideia que eu tenho, era preciso rever a entrevista e perceber se é isto mesmo. Tenho isto, mas muitas vezes a memória prega-nos partidas porque pensamos uma coisa e não é nada disso. Mas lembro-me de, ao almoço, não sentir nada no corpo. Ele contar-me aquilo e eu estava aqui o telemóvel a gravar, na boa. Depois a ouvir, com fones, à noite, sozinho, no quarto, e estar a desgravar e pensa, pô, o que é isto? Haver muita... estou arrepiado. Haver muito mistério à volta disso. E que foi a última vez que o viu e que parecia o Domingos a dizer-me isto num tom de voz natural. Não me parecia emocionado. Sim. A dizer-me que não é comum ele fazer isso, mas fez. E que até lhe terá dito uma coisa qualquer naquele fim de semana sobre esse aspecto. Como é que é possível? Não sei. O próprio fim de semana da morte do Ayrton Senna é um bocadinho premonitório. Também. Não sei se tu deves te lembrar, mas para quem nos está a ouvir e talvez não se lembre, sejam pessoas mais jovens, na véspera ou na antevéspera, já tenho dúvidas se foi nos treinos livres ou nos treinos de qualificação, também não me lembro. Um piloto muito jovem, austríaco, Roland Ratzenberger, ao volante de um Simtek, morreu. Sim, lembro perfeitamente também da cena. Não? Também eu, sim. E no documentário do Asif Kapadia, por acaso, isso é muito explorado. As expressões do Ayrton Senna ao ver aquilo acontecer, ao ser informado da morte do Ratzenberger, da recusa inicial de correr no dia a seguir por causa dessa morte, e a verdade é que no dia a seguir acontece o que aconteceu. Sim. Para quem acredita em coisas do além, se calhar há aqui energias que o rodearam e que o levaram para este trágico desfecho. Não sei, se é um bocadinho isso que o Domingos também te passou. Sim, foi. E repara que quando começou este Destino de Saudade, estava longe de pensar que ia falar do Domingos Piedade. Nem me lembrava disso. Mas as coisas aparecem aqui. E, aliás,
nem me lembrava do carro e da McLaren. E eu do senhor Afonso as francesinhas. Exato. Para nos Tudo para falar rirmos de carros. Sim. Acho bem o Afonso as francesinhas. Temos que ir lá, o senhor Afonso. Mas já lá vamos, espera lá. Já vais ver o que é que vai ser o gancho sobre o Afonso. Mas sim, de facto foi é um dia marcante e lá está a pergunta, onde é que estavas? Diz tudo sobre esse momento. 70 dias depois o Brasil foi campeão do mundo nos Estados Unidos e entrou em campo ou festejou o título com uma tarja para o Senna. Muito bem disso. Aceleramos juntos, não? Acho que aceleramos juntos. Uma analogia dessas, sim. E foi uma bonita homenagem num momento de perda, porque todo o Brasil, imagino que a consternação tenha sido planetária, à escala planetária, mas no Brasil foi um choque brutal. Tu conheces melhor o Brasil do que eu, muito melhor, aliás, muito melhor, aliás. E sabes que é um país de emoções fortes, de extremos, em tudo. Portanto, mesmo a gerir a dor, deve ser um país diferente de Portugal. E de facto aquelas imagens que eu tenho muito na cabeça. Que é uma dor trágica. Sim, uma dor trágica. Uma coisa é morrer de idade ou aqui morrer é de uma doença pré-anunciada. Ele tinha que idade, o Ayrton, quando faleceu? Não sei, pá. Ele é de 60, não? Portanto, teria 34, será? Se me permitem aqui esta rápida consulta da idade do Ayrton. Não sei qual é que é o ano dele. Sabes que nesse documentário do Asif Kapadia também se fala um bocadinho sobre a rivalidade com o Nelson Piquet, que não tinha noção que era tão má. Sim, e é feia. Aliás, o Piquet foi o meu primeiro ídolo na Fórmula 1. Foi. Apesar de eu agora o considerar uma criatura réptil, um réptil desprezível, mas na altura, portanto, adorava o Brabham do Nelson Piquet e depois a Williams. E fiquei chocado ao ver a forma como cada um deles falava, portanto, um do outro. Sim. Eles detestavam-se mutuamente. Completamente. E ainda recentemente o Nelson Piquet deu uma entrevista, há uns anos, 10 anos talvez, no Brasil, não sei se conhece, é uma entrevista em que o convidado está no meio, e depois há um círculo de jornalistas, de repórteres, quase como se estivessem em cima, num plano superior, a questionarem aquela pessoa e vão intercalando as perguntas. E o Nelson Piquet, mesmo passado 20 anos, 25 da morte do Ayrton Senna, fala dele de uma forma... É horrível. É feio, não é? Muito. Em relação ao Prost, por exemplo, eu acho que o Prost já não o faz. Não. Sim. Fala com muito mais respeito. Claro, óbvio. Tens razão. Mas em frente, Ruizinho, em frente. Ias colocar aqui novamente o gancho no Sr. Afonso... Não, isso é mais à frente. Agora vamos falar de jogadores supersónicos, tal como era o Ayrton nas corridas e nos treinos, para falar de alguns jogadores ou de alguns momentos que nós tínhamos visto jogadores a executar ações de autêntico Fórmula 1. E vou começar pelo Seninho, não é? Porque o Seninho, a alcunha dele era o Fórmula 1. Senna Seninho. Eu não tinha pensado nisso. Lindo. O Seninho é uma figura castiça. Tive a sorte também de o entrevistar. Tu também, não? Sim, por telefone só por telefone. Eu também. Muito falador. Sim. Não, o meu telefone foi na rua e fiquei com as mãos enregeladas. Muito falador. Eu lembro perfeitamente disso. Sim, 1 hora e tal. E o gancho era o Manchester-Porto. Portanto, 2000 seria aquele Manchester-Porto com o Josualdo que foi 2-2 lá e 0-1 cá do Ronaldo. O golaço do Cristiano. Acho que foi esse. Portanto, falei com o Seninho a propósito desse jogo para falar desses 2 golos que ele marcou em Old Trafford e que o ajudaram a transferir-se ajudaram de forma definitiva a transferir-se para o Cosmos. E era uma entrevista de 2 páginas. Acabou por ser uma entrevista de 3 páginas porque ele falou. E bem, falou sobre o ultramar, porque ele até jogou futebol do campeonato angolano, se não me engano, do ultramar. Incrível. Voltou para o Porto e era conhecido como Fórmula 1 e a entrevista, se não me engano, até tinha o título, era travão da ABS, não é? Porque se tivesse, muitas das minhas jogadas, se calhar eu travava, porque ele era tão rápido, que agarrava na bola e antes de cruzar, ou melhor, cruzava e depois ia contra os fotógrafos. O problema do ABS, não haver ABS era esse. Não ele sabia... conseguia cruzar, mas depois batia nos fotógrafos.
Quantas vezes não batia nos fotógrafos, dizia ele. Ou às vezes contra a parede, né? Porque há estádios em que é linha de fundo e parede. Naquela altura, então, imagino. Rui, só um pequeno parênteses, o Ayrton Senna tinha 34 anos quando faleceu. Claro. Okay. Tinha essa ideia. Sabes porquê? Porque é Maradona. A do Maradona. Tenho essa ideia também. A colheita de 60. A maravilhosa colheita de 60. Seninho. Nunca ouvi jogar, mas as imagens dizem muito e as reportagens históricas também certificam. De facto, era um jogador supersónico. Supersónico com a bola nos pés. Por falar nisso, e porque já falámos dele, Diego Armando Maradona, o golo à Inglaterra, que é, ele parte antes do meio campo, num relevado horrível, embora não pareça na televisão, mas todos os jogadores ingleses, inclusive, dizem que aquilo estava impraticável. Portanto, ele arranca antes do meio campo, suporta encostos, não é? E tem que se desviar de alguns ingleses, de alguns tipo 5. Antes, 4. O quinto é o Peter Shilton. E ele faz tudo aquilo em 10.6 segundos a dominar uma bola. 10.6. Impressionante. Agora diz-me assim, o Maradona era um Ayrton Senna. Não diria, não é? Não era extremo e tal, mas a execução dele nesse golo é supersónica. Há um poema sobre o Diego Armando Maradona e sobre esse momento, cujo título é 10,6 segundos. Não sabia. É maravilhoso. Eu li há uns anos e... Um poema argentino, certo? E o julgo que é argentino. Okay. É latino-americano. Pelo menos é escrito em castelhano. Claro. Portanto, presumo que seja argentino. 10.6. 10.6 segundos. Tudo. E calor. Estamos a falar que calor, é 80 metros, no mínimo. Eu diria que sim. Depois daquela assistência primorosa do Héctor Henrique, não é? Que ele tem muita piada a dizer isso. 10.6 segundos. Nós, sem bola, e se calhar com 20 anos no auge físico. E eu sempre fui extremamente lento a jogar futebol, por isso eu faria aquilo em 20, num dia inspirado. Incrível. Isto é... Mas o nosso Zeca, atenção. Então, quando acelera... 10.5, 10.4. Zeca, verdade ou mentira? Não confio. Recém-chegado do Médio Oriente. Agora está com a corda toda. Pronto, Maradona é um exemplo que não é flagrante. O Seninho, alcunhar a Fórmula 1, em entrevista à ABS, portanto, ele sabia o que era. Tu tens alguma referência supersónica? Os nomes que eu pensei arrancam logo no Paulo Futres. Foi dos jogadores mais... Ele está aqui, não? Não está. Porque nós escolhemos jogadores não óbvios. Não óbvios. Para dizer os óbvios. Nestas molduras estão o Rafael Leão. Rafael Leão, claro, muito rápido. Eusébio. José Domingas e o Seninho. O Eusébio está por uma razão muito especial. Porque ele fazia os 100 metros Eusébio, a correr, não é? Sem bola. 10 segundos e pouco também. Era um atleta. E de facto registros olímpicos. É a ideia que nós temos, não é? Sim, sem dúvida. É de ser um atleta, não é um jogador de futebol. É um atleta. E escolhemos o Eusébio por isso mesmo. Portanto, Seninho, Eusébio, Rafael Leão é óbvio, né? A gente vê, não sei se deve estar no top 5 dos mais rápidos. Passada larga. Da atualidade. Talvez. E o outro é? O Domingas, Seninho. Sim. O Domingas, pá. Era o Aileron, não é? Não, exatamente. Era o ABS, fazia da ABS para travar. Mas tu dizias Paulo Futre, claro. Então, esse era um carro que parecia desgovernado, mas não. Já disse isto aqui há umas semanas e repito. Eu acho que os miúdos, com todo o respeito, hoje em dia conhecem a personagem. Não sabem o que foi o futebolista. Verdade. O Paulo Futre foi um dos melhores do mundo, dos 5 melhores do mundo, a desafio. E então, quando ele tinha espaço para correr, coitado do Xendo, lembras das batalhas com o Xendo? Sim, claro. De Real Madrid. E logo a seguir ao Futre, coloca o Rui Barros. Também. Foi dos jogadores mais rápidos que eu vi. Aquele jogo em Amsterdão é a forma como ele conseguia deixar para trás o Frank Verlat e outros que tais. E o Danny Blind também. Danny Blind. Era impressionante. Lançado pelo Fernando Gomes. Sim, tenho essa... Por acaso, quando comecei a pensar no tema, saíram logo 3 nomes.
e eram os 3 portistas, vá. O Futre é verdade que tem aquela costela sportinguista por formação toda no Sporting e até um primeiro ano de sénior, mas a verdade é que tem mais anos de sénior no Porto do que no Sporting, e tem mais anos de sénior no Atlético de Madrid do que no Porto, por exemplo, e o Sporting juntos. Portanto é um jogador, até nisso é especial. Mas o que eu pensei foi Seninho, Rui Barros e Futre, foram os 3 primeiros que me apareceram na cabeça. E se calhar não são os mais velozes. Eu não estou aqui a dizer quem é mais ou quem é menos. O nosso exercício é quem é que era veloz nessa situação de apanhar a bola e começar a desbravar caminho como nunca, como um louco, tal como era o Senna. O Senna muitas vezes, eu lembro-me que em situações de risco, ele em vez de travar, e o próprio gabava-se disso, ele tentava explorar o carro, não é? Sim. Para ganhar, aliás, 5 centésimas de alguém. O documentário começa, o do Asif Kapadia, com aquela célebre corrida à chuva no Mónaco, em que ele está ao volante de um Toleman. Recordas desta marca? Sim. Escuderia Toleman. Portanto, estava longe dos mais rápidos da altura, em que ele parte, não me recordo em que posição, e de repente já está em segundo lugar em cima do Alan Prost, e a corrida é interrompida, é suspensa, porque estava a chover como nunca no Principado do Mónaco. Rui, eu cheguei aqui a uma lista. Isso é atual, não? É. Mas não vou falar dos nomes. Sim. Vou só falar das velocidades, que eu acho que é interessante. Boa. O jogador mais rápido do mundo da atualidade supostamente é o Sven Botman, só vou dizer este nome, do Newcastle, que atingiu uma velocidade máxima de 39.21 km/h. Foi aquele que mais se aproximou dos 40. Eu acho que o Paulo Futre. E o Rafael Leão aparece aí, não? Ora, vamos lá ver já agora. Só tem aqui o top 10. Vamos ver se o nosso Rafael Leão aparece ou não. Ora, 7º lugar. 7º. 36.50. E dizia o jogo, como é que é? Isso é a situação de um jogo ou a média de uma época? E eles, portanto, os jogadores hoje em dia jogam com aqueles coletes que medem tudo, e num dos jogos, não diz aqui qual foi, foi medida uma velocidade máxima do Rafael Leão de 36.50. 36,5 km. Foi com o Nápoles naquela eliminatória europeia em que ele foi por ali fora. Olha, só vou mencionar mais este. Nuno Tavares, está agora no Nottingham Forest, lateral esquerdo, 36.21. Também português merece a menção. Ok, muito bem. Desconhecia. Mas olha, estamos a esquecer-nos aqui de um nome obrigatório. Mas diz mesmo. O grande amigo Joari. Nosso grande amigo, ele esteve cá. Não esteve na minha casa, esteve na nossa casa. Rato atómico era, sim. O Joari claramente entraria no meu era muito rápido, no meu top 10. Sim, é verdade. Aliás, eu acho que grande parte do jogo dele passava pela velocidade. Não era um jogador especialmente tecnicista, finalizava muito bem, é verdade, era muito frio a finalizar, mas era um jogador de arranques, não é? Sim, tens razão. Nós temos Viana na cabeça, mas há um jogo para o Campeonato Nacional que ele marca 4 golos. Então não é o jogo seguinte ao Elvas? Ao Elvas, exatamente. O resumo do Domingo Esportivo é incrível. Os piques do Joari nesse jogo, ele moralizado, não é? Claro. Esquece. Os centrais do Elvas. Então olha lá, e agora lembrei-me, e o Arthur do Boa Vista? O Arthur do Boa Vista. Rapidíssimo. Boa. Rapidíssimo. Costa de Novo. Era rápido também. Tenho essa ideia, mas às vezes... Era muito rápido. Não, o Costa de Novo era. Costa de Novo. Os Domingos mais tecnicista, cerebral. E o Canidia não tinha uma alcunha do vento? Filho do vento. Também é por ser rápido, não é? No Itália 90, por exemplo, aquele gol ao Brasil, também é uma desmarcação e um pique fortíssimo do Canidia, que o coloca na cara do golo. Também era um jogador muito rápido. Sim. Jogadores muito interessantes. Precisamos de alguém do Sporting, senão vão chamar-nos... Domingas? Isso, o Domingas. Estamos salvos. Domingas. Não havia mais ninguém, assim, tanto o Arthur Boa Vista, mas Boa Vista não... Jogando em contra-ataque não tinha mais ninguém. O João Vieira Pinto seria rápido? O João Vieira Pinto era um jogador... Era rápido a executar. É isso que eu ia dizer. Era rápido a executar. E ia dizer que para mim o jogo de cabeça era a maior surpresa
Do JVP. Dele. Gênio, jogava muito. Gênio. Podes crer. Mas, por exemplo, a malta campeã do mundo na Arábia Saudita em 89 e em Portugal em 91, haveria alguém conhecido por ser rápido? Não. 91, Tony e o Gil não. O Rui Costa e o Figo. Rui Costa não. Figo, ok. Era um jogador rápido, sem ser um velocista. O Peixe, não. Quem é que me está a faltar aqui do 11 inicial? E o João Vieira Pinto, precisamente. Sim. João Vieira Pinto. Depois os suplentes era o Luís Miguel, o João Oliveira Pinto, Cal. O atrás era o Paulo Torres e o Nelson, o Torres e o Nelson, o Abel Xavier. O Capuz. Capuz também fazia parte da equipa. Mas consideravas rápido, não? Não. Pelo menos naquela fase em que eu tenho mais memória dele, no Porto, era um jogador com alguma velocidade, sem ser também um sprinter, não é? Protegia muito bem a bola, tecnicamente muito bom também. É porque também é bom falar daqueles jogadores. E tu jogaste futebol? Apanhaste quantos assim? Joguei à bola. Não, mas isso é que é o mais importante. Sabes que o Eusébio, voltando a ele, não gostava nada, e isto é pouco, era outra, ele detestava, que dissessem você jogou futebol. Eu joguei à bola, não joguei futebol. Porque há uma grande diferença para mim. E muitas vezes quando falo com pessoas sobre entrevistas, quer fazer uma entrevista e a pergunta muitas vezes é: mas é sobre o quê? E eu faço lá o embrulho, não é? Sim. E o embrulho acabo por falar sempre, não é para falar de futebol, para falar de bola. Jogo de rua, não é? É o que a gente mais gosta. Entrevistas de rua é o que mais gostamos. Não queremos saber a opinião. Sem dúvida. Não queremos saber a opinião de um treinador. Eu não quero. De um treinador da atualidade, ou melhor, de um treinador da atualidade sobre a atualidade. Primeiro, ele não vai ser honesto na sua análise. Porque não pode, porque tem muitas amarras, porque sabe que se entrar em falso, nunca mais vai ser perdoado. Completamente. Então prefiro, olha, no seu tempo, como é que era quando você era miúdo, como é que era o futebol, levá-lo para as memórias, para trás, para tentar que ele experimente um regresso ao passado e que seja uma boa entrevista por isso mesmo. Isto veio... Partilho isso contigo, completamente. Mas não sei porque é que eu falei disto. E é que perdi-me aqui a meio do meu processo. A bola ficou lá atrás. Onde é que está a bola? Espera lá. Já não é importante. É isso. Depois havia aquele futebolista também rápido e trapalhão. Eu estava-te a perguntar no teu tempo, que jogadores é que apanhaste? Porque disseste, eu joguei à bola. Não, jogar à bola é ótimo. Sim. Mas que jogadores é que tu apanhaste assim, que te lembras? Um extremo da equipa tal? Recordo mais dos meus colegas de equipa. Pronto, então. Dos meus colegas de equipa que foram... Da Marchal? Vários clubes. Senhor da Hora, Marchal... E eram mesmo rápidos? Alguns sim. Tipo naquela de meter a bola, agora siga. Alguns sim. Por exemplo, no Marchal Gomes da Costa, que ainda joga este ano, na altura ele era bastante mais jovem do que eu, ainda joga, era um jogador e eu dava-lhe cabo da cabeça, precisamente por ele não saber travar. Mas era um jogador com uma capacidade de aceleração incrível. Gonçalo Abreu. O Gonçalinho, se estiver a ouvir isto, vai-me dar razão. Vai ouvir. Era um jogador que apareceu lá no Marchal Gomes da Costa, no MGC, com 20 anos, 19, 20 anos, filho do Carlos Abreu, antigo presidente dos Salgueiros, não sei se recordas deste nome. Sim. E um jogador com uma capacidade de aceleração incrível. Ele jogando na frente, naqueles campos com algum espaço para explorar entre a defesa e o guarda-redes, ele isolava-se com uma facilidade incrível. Mas depois era um jogador que em alguns momentos do jogo em que a equipa pedia calma, estamos cansados, anda para trás, não conseguia. Agora acredito que já o faço. Já não o vejo a jogar há alguns anos, mas acredito que já não o faço. Tínhamos um que juntava, foi provavelmente o melhor jogador que eu tive ao meu lado, que é o Didi, meu vizinho na casa da Foz. Que tinha tudo. Pé esquerdo, velocidade, inteligência, um craque. É difícil perceber como é que nunca chegou à Primeira Liga. Eu jogava muito. Boa. Eu jogava muito também. E era muito rápido também, quando acelerava. Depois jogamos mais tarde torneios de futebol de 7, de Patrícios, e ele era sempre o melhor jogador do torneio, um craque. E só para acabar, para não chatear mais aqui quem nos está a ouvir, e tentando dar aqui alguns sinais de familiaridade, joguei com o irmão do Paulo Machado. Paulo Machado, que jogou no Porto, Leixões, a Seleção. Sim, claro. Que era o Gomes,
que é pai do miúdo agora que está no Boa Vista, que é o Tiago Machado. O Gomes era um avançado baixinho, estilo Rui Barros, que nos dava pontos de forma regular, devido à sua capacidade de aceleração. Dou só o exemplo de um jogo que fomos ganhar ao Leicester. O Leicester era segundo, nós terceiros. Vamos lá ganhar 6-0. Eu acho que o Gomes marcou 4 golos nesse jogo. E era um jogador que lá está, percebia muito bem, colocava-se juntinho ao último defesa, um passo bem metido, acelerava, não havia hipóteses. Gonçalo Abreu, o Didi e o Gomes estão todos na base de dados 0-0 a pesquisar. Pronto, não é nada. Mas estavas a falar do primeiro de todos e lembrei-me que nos escapou um homem que está à nossa frente. O Ronaldo Fenómeno. Claro. Quando ele apareceu no Barcelona. O gol ao Compostela, aquilo não tem o que é aquilo, não é? E o Valência também, quando não passa no meio dos dois defesas do Valência, o guarda-redes é o Bizarreta. Isso é o Bizarreta. Andónio. E ele era tão rápido ele. Incrível. Tão rápido. Depois, não era só rapidez, é a capacidade de explosão. O arranque. Sim. O arranque, não é? Rui, para acabar esta parte, este segmento do Desígnio de Saudade, o primeiro, eu tive o privilégio de assistir aos 100 metros, à final dos 100 metros dos Jogos Olímpicos. 2016 no Rio. Foi a despedida do Usain Bolt. Foi das coisas mais impactantes que vi na vida desportiva. Imagina. Enquanto jornalista. É incrível. O silêncio, a pistola, pum, e depois aquele barulho das sapatilhas no tartan. É incrível. E depois o Usain Bolt, não é? O cientista estás ali a ver história à tua frente. Incrível. Meu amigo, partimos dos 30 anos do Ayrton Senna para estes exemplos todos de caçadores de felinos, animais felinos, velocistas, e vamos continuar, porque o domínio esportivo tem um bocadinho a ver com aquilo que já falamos até agora. Tem. Vamos em frente. Vamos. Domingo Desportivo. A tua escolha é interessante. Falamos novamente de Senna, mas agora do Marcos Senna, Exato. Internacional espanhol, campeão da Europa em 2008. É isso. Figura. E se não me engano foi eleito o homem do torneio. Talvez. O MVP. Médio, não é? Médio. Que depois, em 2010, já tinha perdido um pouco a preponderância. Não sei se foi o Busquets. Portanto, o Busquets, naqueles 2 anos, apareceu no Barcelona e o Senna saiu de cena. Mas a verdade é que ser brasileiro e campeão europeu pela Espanha, com aquele talento, ele era de Vila Real, era um jogador muito interessante, tinha uma fibra, lá está, não era, na minha ideia, não era um Ayrton Senna de correr por aí fora, não era nenhum Seninho, mas era um elemento, daqueles elementos que, mesmo às pessoas mais despassaradas, não deveria passar despercebido, porque era tão bom, toque de bola, tudo, digo eu. Aquilo que me lembro é recepção, virar-se para o meio campo contrário. E era um bom rematador, não era, Rui? Tem essa ideia. Poder de decisão, tipo, ele tinha vários planos na cabeça dele, e esse é o mérito da Espanha, do Xavi Alonso também, do Iniesta, do Busquets. Estou a falar daquele meio campo. Eram jogadores que tratavam muito bem a bola e que sabiam o que fazer com ela. E é a grande surpresa. A Espanha não ganhava nada desde 64, o europeu também. Já ameaçava ali há algum tempo dominar o futebol. Já tinha chegado à final do europeu 84. No Mundial do México há aqueles 4 golos do Butragueño que fazem suspirar, mas depois nunca fazia os 100 metros. Tipo aos 80 caía para o lado. E nesse europeu e desse europeu 2008 até o europeu 2012 a Espanha fez os 100, fez 220 metros em 100 metros, não é? Esticou a corda completamente e começou tudo com o Luís Aragonés, que depois cedeu o seu lugar ao Vicente Del Bosque para o Mundial 2010 e o Europeu 2012, e começou também com esse jogador completo chamado Senna, daí ter chamado aqui à pedra o Senna para fazer este trocadilho. Mas o curioso é que eram compatriotas, a Ayrton e o Marcos,
e os dois tiveram uma projeção enorme, é claro. Se calhar daqui a 20 anos ninguém falará do Senna, Marcos Senna, porque vai-se diluindo, até porque a Espanha foi campeã do mundo 2 anos depois, voltou a ser campeã europeia 4 anos, com outros jogadores, e é normal que esses outros jogadores também assumam um papel preponderante. Mas em 2008 o Senna foi de facto um jogador muito, muito interessante na Liga Espanhola. Estamos a falar de um Villarreal da Liga dos Campeões e estamos a falar de uma Espanha que acabou por ser campeã europeia. Portanto, o Senna aqui encaixa bem e é um ótimo motivo para falar de experiências acertadas com estrangeiros. Portanto, a Espanha aí detectou um jogador que foi essencial na conquista de um título continental. Marcos Senna, muito bem. Ruizinho, quem está a ver-nos através do YouTube, infelizmente, digo sempre infelizmente porque eu sei que são boas opções, e eu acho que hoje não foi sugerida pelo Tiago Beato a tua opção. Hoje é minha. Hoje é tua? Certeza? Absoluta, garantido. Muito bem, então vamos, lá está, despedir-nos quem está connosco no YouTube, quem está connosco através das restantes plataformas, 00.pt, Spotify e restantes opções, vai ter o privilégio de assistir à escolha musical da semana do Sr. Rui Miguel Tovares.